Olá, vencedores, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um aí na manhã desse dia. Amém? Sou o presbítero Edivaldo, tá? Sou o canal Foco na Mensagem e hoje vamos fazer o resumo da lição de número 8, tá? Resumo da lição de número 8, que vai ser a lição do dia 20 de fevereiro de 2022. Tema da lição: mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis. Então nós temos aqui duas advertências. A palavra contra significa que ninguém trabalha a favor. Por isso o nome contra. É todos aqueles que trabalham ao contrário. Né? No dito popular, a palavra contra, normalmente ela significa todas aquelas pessoas que não trabalham a seu favor, não é favorável a você e só trabalha com outros objetivos. Então aqui Deus está dando advertências, primeiro contra os falsos profetas e segundo contra os pastores infiéis. E nós vamos ver isso aqui dentro da lição aqui, num resumo bem rápido. O texto áureo está em Ezequiel capítulo 13, versículo 3, tá? Que diz assim: assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos. A palavra ai significa dor, sofrimento. Na Bíblia Sagrada tem muitas e muitas vezes essa palavra ai, ela aparece dentro da Bíblia Sagrada, que significa dor e sofrimento. Que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Observe, Deus está dizendo para profetas que seguem o seu próprio espírito, ou seja, Deus não revelou nada para eles. Existem profetas que Deus não revelou nada para eles. E existem profetas que Deus já parou há muito tempo de revelar para eles. São tidos como profetas mercenários que saem por aí vendendo os dons espirituais de Deus. A troco de prestígio, a troco de dinheiro e a troco de fama. Os tais profetas são chamados de profetas de aluguel. Mas tem isso? Tem. Chamado de profetas de aluguel. Esse é o termo mais adequado ou propício para dar um nome a essas pessoas. São chamados de profetas de aluguel. Cuidado com essas pessoas. E na Bíblia tinha um profeta velho e o profeta novo. Olha o que ele fez com o profeta novo. A Bíblia tem. Na realidade, hoje estamos lidando com pessoas que dizem que são profetas, mas são verdadeiros mercenários, roubadores de sonho, roubadores de alegria, onde Deus não revelou nada para eles e Deus não falou nada com eles. Lá, no tempo de Ezequiel, a nação de Israel sofreu com esse tipo de gente. Profetas mercenários, profetas de aluguel. A verdade é que cada povo de Deus precisa estar atento e não ser enganado pelos falsos obreiros. Estar atento. Hoje, o comércio da profecia, principalmente em alguns lugares, tá? Ele virou comércio. O dom da profecia, em alguns lugares, virou comércio, onde as pessoas saem vendendo para ganharem fama, dinheiro, prestígio, como se o dom de Deus fosse vendido. A Bíblia diz, o que de graça vocês receberam, de graça vocês dão também. E existe um bando de mercenários por aí, disfarçados de profetas, para obter vantagem, lucro, para tirar sua amizade, sua paz. Tome cuidado com essas pessoas. Então essa lição de hoje é uma advertência. Tem duas advertências aqui. Tá? Duas.
Os objetivos, alertar contra os falsos profetas é o primeiro objetivo, que é o tópico 1 até o tópico 1.3. O segundo objetivo, que é o tópico 2 até o 2.3, advertir contra pastores infiéis. E terceiro, explicar a responsabilidade dos obreiros diante de Deus. Na lição de domingo, eu frisei bastante sobre as 3 armas ou 3 ferramentas que um pastor usa. Expliquei sobre o cajado, expliquei sobre a vara e expliquei sobre o óleo. Expliquei quais são as 3 finalidades deles. Na lição de domingo passado, na escola bíblica dominical, eu expliquei para os alunos lá qual o significado dessas 3 ferramentas que o pastor deve usar. Ele não tem que usar, ele deve usar. Expliquei passo a passo. E agora a lição vem advertindo, agora seguindo a mesma linha de pensamento da lição anterior, que é a 7, trazendo advertência para primeiro profetas e depois pastores. O texto de referência está em Ezequiel capítulo 13. Vem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem com que se espere o cumprimento da palavra. Infelizmente, as pessoas estão usando muito aquele termo, né? Já virou moda as pessoas pegarem aquele termo que tem no final da profecia dos profetas, assim diz o Senhor. Estão usando muito agora esse termo, assim diz o Senhor. Gente, não sejam enganados, não sejam ludibriados. Busquem o dom de discernimento de espírito. A Bíblia fala de 9 dons espirituais. Busquem o dom de discernimento de espíritos. Para vocês entenderem e compreenderem que nem sempre é Deus quem está falando. Existem 3 tipos de profecias que todo crente deve ficar atento, deve conhecer. A profecia de Deus, a profecia da carne e a profecia dos homens ou do diabo. Então, cuidado. Busquem o dom de discernimento de espírito, porque muita gente está entrando agora, nesses últimos tempos na terra, estão profetizando a rodo ou a revelia, como diz o pessoal por aí, enganando muita gente. E muita gente morrendo espiritualmente, porque infelizmente está comendo esse tipo de comida envenenada. Cuidado, gente. Isso é uma advertência. Essa lição está advertindo. Né? E Ezequiel 34, verso 2 e 3. Que agora ele profetiza para os falsos pastores. Então, Ezequiel 13, a advertência é contra os falsos profetas. E Ezequiel 34, versos 2 e 3, a advertência é contra os falsos obreiros ou falsos pastores. É o que mais tem por aí. Infelizmente. Né? Eu não estou aqui querendo ser bonzinho, julgando ninguém, mas é o que mais tem hoje. Está surgindo muitos que infelizmente não se preocupam com a ovelha. Na lição anterior, e abordando um pouquinho para falar dos pastores, nós falamos aonde o pastor fica. O pastor fica na entrada do curral. E ali ele conta as ovelhas. Ali ele conta as ovelhas. Uma por uma. E quando falta uma, o dever dele é ir atrás daquelas ovelhas, aonde elas estão. Só que hoje tem muitos que quando faltam ovelhas, eles não estão nem aí. Só querem comer a lã e a gordura da ovelha. Mas isso está na Bíblia? Sim. É por isso que o próprio Deus ele falou, eu mesmo, o Senhor, vou procurar as ovelhas perdidas. Tá? Isso é uma advertência. Então aqui, no tópico 1 da lição, profecia contra os falsos profetas. Ó, profecia contra quem? Falsos profetas. Profetas que falavam dos seus sentimentos, desencontrados. Ó, profecias de aduladores, bajuladores, profecias que lisonjeiam, ó, profecias feitas por encomenda, mas tem isso? Tem.
Profecias entrega por encomenda. Profetas de aluguel, cuidado com esse tipo de profecia feita por encomendas. Mas existe isso, pregador? Sim. Profecias feitas por encomenda, tá? Tá aqui, ó. Há muitos profetas, e maior ainda, o número daqueles que se acham profetas, mas falam apenas que os seus próprios sentimentos desencontrados. Em Ezequiel capítulo 12, versículo 22, lá temos a expressão adivinhação, aduladores ou lisonjeia, que se refere a um tipo de profecia sob encomenda. Cuidado com profecias feitas sob encomenda. Hoje está tudo vindo assim de mão beijada, mas tudo que vem de graça, toma cuidado. Desconfie, porque tudo tem um preço. As falsas profecias sempre circularam, tá? Nos tempos bíblicos, sempre circularam, no meio da nação de Israel. Hoje também não é diferente, as falsas profecias por encomenda surgem também nos nossos dias, nós temos que ficar muito atento. A igreja está na sua reta final na terra. E Jesus vai vir a qualquer momento para buscar a sua igreja. Tome cuidado com esse tipo de gente. Tá? O tópico 1, profecia contra quem? Falsos profetas. A Bíblia sempre teve advertência contra os falsos profetas. Sempre Deus usando os profetas para advertir. E esses falsos profetas aqui estão tirando proveito da situação de um povo frágil. Os falsos profetas só tiram proveito, gente, de pessoas que são frágeis, dóceis, indefesas. Eles aproveitam o momento que a pessoa está frágil, indefeso, para trazer uma profecia e fazer o pobre do irmão chorar. E depois ele deixa o irmão todo arrebentado e some. Eu, presbítero Edivaldo, já lidei com falsos profetas. Já tive que repreender algumas vezes na minha vida falsas profecias. E é muito fácil, gente, você identificar uma falsa profecia. Tá? É muito fácil. É muito fácil você identificar uma profecia falsa e uma verdadeira. É muito fácil. Aparentemente, a falsa profecia se parece muito com a verdadeira. Mas não se engane. Não se engane. Busquem o dom de discernimento de espírito. E tem um bocado de gente por aí correndo atrás desses agoreiros e estão morrendo espiritualmente. Essas pessoas são roubadores de sonho, roubadores de alegria, de promessa e de esperança. Cuidado com esse tipo de gente. Ezequiel lidou com essa gente lá. O apóstolo São Paulo lidou com essa gente aí. Jesus lidou com essa classe de pessoas também. Falsos profecias, falsos profetas. A Bíblia diz que numa igreja podem falar 2 ou 3 profetas e os outros julgam. Não querendo nada com a igreja de ninguém, não tem nada com cada um com o seu costume, com a sua cultura. Mas eu desconfio quando num culto tem 10 profecias, para mim já passou do limite bíblico. 10 profecias num culto, para mim já passou, extrapolou o limite de profecia num culto. Extrapolou. 2 ou 3 profetas falem e os outros julguem. Eu já vi brigas de profetas brigando. Eu estou falando certo, não, então fala tu, não, cala a boca você que eu estou falando. Essa profecia não é de Deus. Esses tipos de profecias onde tem confusão, contenda, tá, dissensão, não é de Deus. Toda a profecia, tá, que ela vem com o objetivo de separar o povo, não é de Deus.
A Bíblia diz que a profecia ela tem 3 objetivos: exortar, edificar e consolar. Esses são os 3 tipos de profecia, ou seja, os 3 objetivos que a profecia ela faz: exorta, edifica e consola. Se não tiver essas 3 características dentro de uma profecia, meu irmão, você pode parar de ouvir, porque aí daí para lá a profecia é da carne. Só que existem aquelas pessoas que elas começam a profetizar até usadas por Deus. Mas quando eles veem que o povo começou a se agregar a eles e começou a dar ouvido, eles se emocionam. Daí para lá, eles passam a usar a carne. Eles passam a usar a carne. Tome cuidado, meu irmão. Seria bom que todo aluno de escola dominical fosse estudar as lições, mas muitos não vão. Dão desculpa no domingo que está fazendo isso ou aquilo. Aí você vai ver o irmão, não tem nada contra isso. Aí você vai ver o irmão não vem na escola dominical nem um mês, nem um ano, nem uma vez no ano. Mas você vai ver, está online, na hora da escola dominical, está online, batendo papo com amigos, e está na rua batendo papo com um amigo, não vê uma escola dominical. Aí chega à noite, ele quer pular, ele quer requebrar, ele quer sambar, ele quer entregar 10 profecias no culto. Chega à noite, ele quer entregar 10 profecias, e a lição de manhã da escola dominical fala isso. Só que muita gente não quer. Muitos não gostam de escola dominical, muitos não gostam de culto de ensino, onde tem esses ensinos fortes, não vão. Mas eles acham que o culto da noite, quando eles não vêm, eles querem fazer bagunça no culto, querem entregar 10 profecias. Irmão, 10 profecias no culto, num culto, está errado. Me desculpe eu falar, mas se você é profeta de Deus, você entrega 10 profecias num culto, você está bagunçando o culto. Você tem que ir lá para o livro de Coríntios e aprender a necessidade de ordem no culto. Você tem que ser ensinado. E se você não quer obedecer a palavra de Deus e o seu pastor, você não serve para ser líder, você não serve para ser profeta de Deus. Você não é profeta de Deus se você não obedece a maior norma bíblica e não obedece o seu pastor quando está ensinando. Vou aproveitar o gancho. Quando o pastor está ensinando na terça-feira ou na quinta, quem é o maior? É o pastor que está com a palavra na mão ensinando ou o profeta? Quem é o maior? Me desculpe falar, mas a maior profecia é o que está na mão do pastor. Você pode esperar ele terminar o ensino e entregar a mensagem. Não interromper ele na hora do culto. Só que tem pessoas por falta de ética, de educação, tá? Não lê Bíblia e sai por aí afora entregando profecia a rodo por aí. E muita gente está caindo nas lábias dessas pessoas. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado. Tá? Vai ler a Bíblia. Então, tópico 1, eu estou resumindo. Tópico 1.1. Deus prepara o povo para entrar em Canaã. A preparação para o povo de Israel possuir e habitar a terra de Canaã inclui orientações sobre lidar com o surgimento de falsos profetas. Olha aí, o povo estava muito sensível, esperançoso, numa grande promessa que eles iriam entrar na terra de Canaã. Só que no meio do caminho, surgem aquelas pessoas com palavras que muitas das vezes, em vez de encorajar o povo, vai tirar a coragem do povo. A gente vai sempre lidar com pessoas no caminho que vai profetizar para nós o inverso daquilo que Deus falou. Sempre nós vamos lidar com isso aí. O povo aqui lidou. No caminho eles tiveram que surgir. Surgiu pessoa no caminho para tirar exatamente a concentração deles, entregando uma mensagem completamente oposta àquilo que Deus falou. Gente, toda a profecia que ela é fora do padrão bíblico, toda a profecia que é fora do padrão bíblico não é de Deus. E todo profeta que profetiza fora também dos padrões de Deus não é de Deus. Não foi Deus quem mandou. É profecia da carne. Me desculpe, meu irmão, mas você está usando de má fé, usando aquilo que Deus não te deu, para você tirar proveito dos outros. E existe aqueles como Balaão, a lição está falando de Balaão também, que vendeu o seu próprio povo
Existem profetas que estão vendendo a sua igreja, vendendo a sua família, vendendo a sua nação por causa de mixaria. Deus não mandou você fazer isso. É por isso que a Bíblia fala aqui, ó, ai desses. Ai significa dor e sofrimento. Então o tópico 1 está praticamente falando isso aqui, das pessoas que iam surgir no caminho. Deus já havia usado Ezequiel para falar com a nação de Israel. Só que no caminho surgiu esse tipo de gente aí. O tópico 1.2, estou resumindo a lição, viu? O povo desprezou os profetas de Deus. Aqui que está o perigo. Desprezar a maior profecia, que é essa daqui, ó. Apocalipse, João, o evangelista do Apocalipse, ele vai dizer assim, ó, bem-aventurado ou felizes são aqueles que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Só que aqui o povo desprezou aquilo que Deus falou pela boca do profeta Ezequiel. Por quê? Porque aquilo que Deus falou, embora fosse pesado, mas era verdade. Era realidade, era verdade, iria acontecer. Só que o povo preferiu tapar os seus ouvidos e ouvir a falsa mensagem e guardar no coração uma mensagem falsa do que guardar aquilo que Deus falou. É aí que muita gente está pagando o preço. Há muita gente hoje, no século XXI, pagando o preço por não ouvir aquilo que Deus fala, por não ouvir aquilo que o seu pastor fala, por não ler a Bíblia Sagrada e acreditar em profetas menino, profetas de aluguel. Cuidado, meu irmão. Não seja enganado. Vai ler a Bíblia. A Bíblia diz bem claro no livro de Oséias, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento de quê? Acerca das coisas de Deus. Então o tópico 1.2 está tratando aqui desse povo. Eles, infelizmente, eles não quiseram. Tá? Os dois reinos, tanto o norte como o sul, desprezou. Ou seja, as 12 tribos desprezou as profecias de Deus. Preferiram ouvir o profeta falso do que ouvir Deus. Pegando um gancho nesse tópico 1.2, vocês lembram do rei Josafá? Lembra da aliança que ele fez com Acabe? Deus havia advertido Josafá para não fazer aquela aliança. Só que Josafá, quando percebe que algo está errado, ele pergunta a Acabe se não tinha nenhum profeta do Senhor para eles consultarem. Os profetas na antiguidade, eles eram chamados de agoureiro ou adivinhador. Este é o nome de adivinhador. E todo mundo consultava um para saber o que ia acontecer com a nação. Hoje, isso é usado por aquelas pessoas que usam o espírito adivinho. E na igreja é Deus falando. Só que lá atrás, no tempo de Acabe e Josafá, Josafá queria primeiro ouvir o homem de Deus antes de ir para a guerra. E ele perguntou, não há aqui pelo menos um profeta do Senhor para que nós consultemos? Acabe já tinha ouvido os seus 450 profetas, já tinha ouvido também o profeta Micaias, que é um profeta velho, só que ele preferiu dar ouvido a 450 profetas falsos, com mensagem falsa, com mensagem apenas de alimentar o seu ego, do que ouvir uma advertência e um conselho de Deus. Só que antes de chamar o profeta Micaias, Acabe mandou falar com os 450 profetas, ó, vocês só profetizam aquilo que o rei quer ouvir, tá? Aquilo que vai alimentar o ego do rei, vocês profetizam, não profetizam nada de vingança contra ele, de mal contra ele, não, tá? O eunuco foi lá e deu a ordem. Os 450 começaram a falar e todos os 400 entregaram uma profecia sob encomenda, sob medida. Hoje tem um bocado de profecia por aí sob encomenda, sob medida. Tem de vários tamanhos. É só você encomendar que o profeta vem na hora e te entrega. Cuidado com isso aí. Hoje as profecias viram um marmitex. Cada um com seu tamanho. Cada um com seu cheiro. Cuidado, que o peixe morre pela boca. Cuidado com isso. Não satisfeito com aqueles 450, tá?
Josafá, ele pergunta, mas eu quero ouvir Deus falar. Mandou chamar o profeta Micaías lá na cadeia, lá no cárcere, e o eunuco falou com ele, ó, os 450 profetas profetizaram todos de igual modo para o rei. Você vai fazer o mesmo. Só que o profeta Micaías falou, não, aquilo que Deus mandar é que eu vou falar, não o que vocês querem que eu fale. Não coloquem na minha boca a palavra, que eu não vou fazer isso. E o profeta Micaías foi lá e profetizou conforme Deus mandou. E que iria acontecer. E que aconteceu no final. Aí o Acabe fala com Josafá, não te falei, Josafá, que ele nunca profetiza o bem daquilo que eu quero ouvir, somente o mal, tá vendo? Te falei. Aí mandou ferir no queixo a Micaías e lançar de novo no cárcere, sem água, sem pão, sem nada. Vivia pão de ló lá. E foram para a guerra. Só que chegou na guerra lá, Acabe era uma raposa velha. Ele era um cara arisco, matuto. Ele se disfarçou, tirou as suas roupagens de rei real, se disfarçou e empurrou para o abismo Josafá, porque Josafá com sua veste real. Só que não adiantou nada. O povo foi guerrear contra Acabe e partiram para cima achando que Josafá era Acabe. Só que quando chegaram perto, eles viram, epa, esse aqui não é o rei de Israel, não. Esse é o rei de Judá. Esse é Acabe, não vamos fazer nada com ele, não. Por quê? Porque Deus escondeu Josafá no seu manto de glória, protegeu ele, não deixou. Enquanto Acabe, a raposa velha, estava lá disfarçado de um soldado comum. Só que um soldado inimigo entesourou o seu arco. Deus, quando quer agir, ele age no tempo e na hora que ele quer. E tudo aquilo que Deus fala se cumpre. E se cumpre na hora. Ou até demora dia, mas se cumpre. E aquele soldado entesourou o seu arco e feriu. E feriu Acabe na cintura. Entre a cintura e a coxa. Ele acabou morrendo. A profecia dos 450 profetas não se cumpriram, mas a profecia do homem de Deus se cumpriu. O mesmo caso a gente vê lá com Elias e os 450 profetas de Baal, mesma coisa. E até hoje, aquilo que Deus falou está se cumprindo. A maior profecia de Deus vai se cumprir, que é a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja e o milênio e o castigo da nação. Essa é a maior profecia que vai se cumprir e ninguém pode mudar esse destino. Ninguém. Nós vimos nos anos 80, 70, 80, 90, até na era 2000, muitos profetas profetizando que Jesus ia voltar naquele ano. Todos ficaram frustrados, sabe por quê? A Bíblia diz que ninguém sabe a hora em que há de vir o Filho do Homem. Então, cuidado com você ouvir profecias que estão fora do padrão. Toda profecia que estiver fora do padrão, ela não vai se cumprir. Porque é carnal, é do homem. Tópico 1.3, a atuação dos falsos profetas. Ele tem muito. Os falsos profetas, gente, sempre vai ter uma forma de atuar. Ele sempre vai ter uma forma de atuar. Ó, tanto Jeremias como Ezequiel denunciaram e enfrentaram a situação dos falsos profetas que ainda estavam presentes, mesmo num tempo de grande sofrimento, desviando muito da verdadeira mensagem. Ainda continua, ainda tem muitos falsos profetas por aí, desviando o povo da mensagem de Deus. Lamento dizer, é triste que eu vou dizer, até dentro da casa de Deus. Tem pessoas que se dizem profeta, desviando o povo, fazendo o povo errar, fracassar e até mesmo pecar. É por isso que Jesus falou, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tá? Então tá aqui, ó. Os falsos profetas criaram na época uma falsa segurança dos judeus de Jerusalém, promovendo-lhes paz e livramentos falsos. Na realidade, isso só aconteceria quando se voltassem para as leis de Deus, abandonassem as rebeldias, idolatrias e profanações. Infelizmente, muitos mensageiros que não chamavam ao arrependimento, mas procuram tranquilizar o povo e mantê-los
em suas práticas pecaminosas. Ó, todas as mensagens dos profetas de Deus sempre foram arrependimento, mudança de hábito, mudança de postura, mudança de atitude. Os demais não falam. Todo profeta, toda pessoa que se diz profeta, que ele não fala de arrebatamento, que ele não fala de arrependimento e que ele não fala de perdão de pecados, tome cuidado. Só traz a mensagem para massagear a carne ou ego. Só, tome cuidado. Tópico 1.3, que eu li aqui, a atuação deles, né? Tá, agora vamos parte 2. A parte 2, profecias agora, tá, contra quem? Falsos pastores. Jesus falou isso aí lá em João 10, que tem o pastor e tem o mercenário. Mas pode ter um pastor mercenário. Uma ovelha, ela pode se disfarçar, um cabrito ou um bode, pode muito bem se disfarçar de ovelha. Mas Jesus falou que ele vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes vão ficar à esquerda. Tá na Bíblia, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Muitos nem gostam de ensinar isso aí. Os bodes ficarão à esquerda e as ovelhas à direita. As ovelhas, ele vai dizer assim, ó, vinde bendito meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E para os bodes são amarrados e lançados no fogo do inferno. Não tem escapatória. Aí tem a pergunta, você, pastor, está de que lado que você está? Dos lados fiéis ou infiéis? Se for entrar nessa questão aqui, nós vamos muito longe. Tá? Mas esse tipo de pessoas aqui, pastores infiéis, tá? Estavam lá no tempo de Ezequiel, no tempo de Jeremias, no tempo de Elias, no tempo de Ezequiel, no tempo de Eliseu. Esses homens estavam atuando, estão atuando até hoje. Parece incrível, mas esse tipo de gente está atuando até hoje. A mensagem divina contra as atitudes de líderes contrárias à orientação divina à frente do povo, tanto no Velho Testamento como no Novo, é um tema bem presente nas Escrituras Sagradas, pois causa muitos e grandes sofrimentos e dificuldades. Olha aí. Esses tipos de líderes ainda continuam sempre causando dificuldades e sofrimento para o povo. São pessoas que estão preocupadas mais com dinheiro. Hoje, estão visando muito isso aqui, ó, lucros. Muitos pastores só querem visar isso aqui, lucros. Só querem visar isso aqui, ó, dinheiro. Né? Aí quando tem um final do ano, eles vão lá para Miami, nos Estados Unidos, vão para Califórnia, vão para a Indonésia, viajam com a família de jatinho, aluguel caro, piscinas caras, né? Comidas caras, roupas caras, exibem em lugares caros, e uns chegam até a dizer, não sei se é verdade isso, uns chegam até a dizer, estamos aqui desfrutando do dinheiro que aqueles bobos pagam de dízimo. Estamos aqui desfrutando daquele dinheiro que aqueles bobos pagam. É lógico, a gente sabe que não é todos que fazem isso. Não são todos. Também não sei quantos. Nunca procurei saber quem faz isso ou quantos faz isso. Estou apenas dizendo que lá no tempo de Ezequiel e Jeremias, esses homens estavam lidando assim. Aproveitando da situação do povo. Hoje existe muita gente aproveitando da pobreza das pessoas, um trabalhador suado, para tirar vantagem em cima deles. Hoje essa lição é uma advertência pesada, pesada. Aí o 2.1, a atividade de um pastor. Um pastor deve saber qual é a sua atividade, cuidar do rebanho. O bom pastor, lá do capítulo 10 de João, eu costumo dizer que João capítulo 10 é o perfil de um pastor. Por quê? Primeiro, na lição 7 nós estudamos isso aí. O pastor ficava na porta das ovelhas. Segundo, o pastor ia na frente das ovelhas e não atrás. Terceiro, o pastor conhece a voz das suas ovelhas. Quarto, as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Quinto, o pastor usa 3 objetos principais que ele deve carregar. Primeiro, a vara.
segundo, o cajado e terceiro, o óleo. Qual é a finalidade deles? Ora, o cajado não é para ele bater na ovelha. Não é para ele dar cacetada na cabeça da ovelha. Se ele vai na frente com o cajado serve. Primeiro, tem duas finalidades do cajado. Primeiro, ele vai dar aquele toque de leve na perna da ovelha e no lombo dela. Porque a ovelha fica preguiçosa, lenta, devagar, para ela andar um pouquinho. Segundo, já que ele vai na frente das ovelhas, ele vai usar aquele cajado para espantar o chacal ou lobo, que em regiões de mata, de deserto, dá muito chacal. Eles atacam a ovelha e matam a ovelha. Então o pastor tem que fazer isso aí. Usar o cajado não para ferir as suas ovelhas, não para matar as suas ovelhas. E a vara? A vara tem o formato de um guarda-chuva, como se fosse uma bengala, que o velhinho usa. Quando a ovelha vai na frente, caindo no precipício, ele chega, pega a ovelha por aqui, ó. Ele pega a ovelha por aqui e levanta a ovelha. Não é para bater na ovelha. Aleluia. E qual é a finalidade do óleo? Quando a ovelha está dentro do curral, elas estão dentro do curral junto, normalmente é um lugar seco, não é um lugar árido, é um lugar seco. Elas ficam feridas. E essas feridas dão na cabeça da ovelha. Dá na cabeça, dá na orelha, dá na pata. E logo quando há uma ferida, logo vem as bicheiras, os bernos. O óleo não é para jogar na cabeça da ovelha. Não. O óleo é para jogar na ferida da ovelha. Para cicatrizar a ferida. Lembra da passagem do bom samaritano em Lucas 10, 25? Pois é, não vou nem falar aquilo. Tá? Aquele viajante, ele usou óleo para estancar a ferida, para cicatrizar a ferida. Então o óleo é para cicatrizar a ferida. Pastor, nas suas mãos tem 3 coisas que Deus te deu. A vara, o cajado e o óleo. A vara é para você pegar a ovelha, trazer a ovelha, tirar a ovelha do precipício. É a palavra. Ensinar na palavra. Orientar na palavra. Aqueles crentes que andam rebeldes, desobedientes na casa do Senhor. É isso. O cajado é para você orientar eles também, para espantar para fora deles os chacais. E o óleo é para você colocar na ferida, não é para colocar na cabeça, não é para beber. Óleo nunca foi feito para beber, muito menos derramar na cabeça, dar um banho de óleo na pessoa. Não, é para colocar na ferida. O óleo do pastor, tá? Estou me referindo ao óleo do pastor. É para colocar na ferida. E muita gente talvez não sabe disso. Tópico 2.2. Os pastores de Israel. Já vimos na lição passada que a Bíblia descreve metaforicamente o povo de Deus como ovelha de seu pasto. Lembrando aqui, gente, o pastor, ele também é ovelha. Não é porque ele é pastor que não é ovelha. Ele também é ovelha. Ele precisa de cuidado. Ele precisa de atenção. Ele precisa ser ouvido. Ele fica doente. Ele morre. Ele fica ferido. Ele precisa também que alguém estanque a ferida usando óleo. Às vezes o pastor também está ferido. E ele precisa do óleo para curar a sua ferida. Ele precisa que um outro pastor chegue lá, cuida dele, guie ele também. O pastor também é ser humano. Então agora estou falando do pastor como ovelha. Você também é ser humano, pastor. Você precisa de cuidado e atenção. Assim, são usadas as expressões pastor ou apacentar, com significado metafórico em relação aos que tinham a responsabilidade de guiar. Apacentar é guiar, ensinar, prover proteção, suprir necessidade do povo, como os profetas, reis, sacerdotes. Nesse sentido, encontramos Davi sendo escolhido por Deus para apacentar. Jesus falou isso aí com Pedro. Perguntou, Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me ama? Perguntou 3 vezes. Então, apacenta as minhas ovelhas, ou guia
orienta, ensina, provê as minhas ovelhas. Essa é a sua responsabilidade, pastor. Eu não sou pastor, eu sou presbítero, me chamam de pastor. Mas a minha responsabilidade na congregação lá, como subpastor, de ajudando o pastor, a minha responsabilidade é essa aqui, ó, ensinar, guiar, orientar, proteger, prover o alimento, que é a palavra. Provérbios 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o seu coração sobre o gado. É isso que eu tenho que ver. Quando a minha ovelha está doente, enferma, eu devo ir lá cuidar delas. Não simplesmente abandonar ela e largar ela jogada a ismo, não. Tópico 2.3, resumo. Pastores que apacentavam a si mesmos. Olha aí, ó. Esse tipo de classe aqui, eu vou resumir bem, que o melhor a gente vai estudar na escola dominical. São aqueles tipos de pastores que não estão nem preocupados com o rebanho. Estão mais preocupados, tá? Alguns, no final do mês ou quinzenal, receber aquela barba gorda, bonita, viajar, passear com a família, ficar só no lazer, ficar só na internet. Não está nem aí. O povo, a Deus dará. São pastores que estão preocupados mais com a saúde deles, com a família deles, do que com as coisas de Deus. Então seria melhor você sair fora da frente do rebanho. Você não foi chamado para liderar o rebanho. Não foi chamado para liderar o rebanho. Hoje a gente vê também alguns pastores sem educação, grosseiro, burro, ignorante, que não sabe tratar a sua ovelha. O negócio dele é só bater doído. Bate doído direto. Você não é pastor. Pastor é manso, pastor é amável, pastor é dócil, pastor é carinhoso, pastor é zeloso, pastor é cuidadoso. Você não é pastor. Você fere demais as suas ovelhas. Vai chegar um dia que você não vai ter mais ovelha para você guiar, de tanto que você fere elas. Você nunca tem uma palavra boa, moderada ou temperada. Só bate nas suas ovelhas. Você não é pastor. É um mau pastor. Você só quer o lucro da ovelha. O que a ovelha dá, que é a lã e a gordura. Trazendo para cá hoje, você só quer aquele lucro financeiro que a ovelha dá. Você não se preocupa com a saúde espiritual da ovelha, material, psicológica. Aleluias. Oh, meu Deus. Aleluias. A última parte aqui, que é 3. Ministro de Cristos fiéis, que é o tópico 3, é a terceiro objetivo. Explicar a responsabilidade dos obreiros diante de Deus. Aqui eu vou resumir bem rápido. Cada obreiro tem a sua responsabilidade. Cada obreiro deve conhecer a sua. Eu, como presbítero, conheço a minha. Você, como diácono, deve conhecer a sua. Você, como cooperador, deve conhecer a sua. Você, como membro, deve conhecer a sua. Como aqui está falando de líderes, então é de cooperador ou pastor. Você, como evangelista, deve conhecer qual a sua responsabilidade. Para que você foi chamado? Você, como pastor, deve saber qual é a sua responsabilidade. Eu sei qual é a minha. Eu sei para que eu fui chamado e eu sei quem me chamou. E para que me chamou. Eu estou procurando exercer o máximo que eu posso a minha responsabilidade. Eu sei que é difícil. Estou procurando, no máximo possível, atender aquilo que eu fui chamado. Tá? É o tópico 3 que eu estou resumindo. 3.2, falsidade nos últimos dias. E 3.3, cumpre o teu ministério. Paulo aqui está dando uma orientação para Timóteo. Faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Paulo está dando um conselho para ele. Amém? Que Deus te abençoe, tá? Foi apenas aqui um resumo da EBD, que é a lição de número 8, tá? Nós vamos estudar no dia 20 de fevereiro. Então eu falei bastante aqui, tá? No rodapé da referida lição. Eu talvez deixe mais um comentáriozinho para você acompanhar lá. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, deixa o seu like, tá? Deixa o seu like lá, o seu comentário. E essa lição, tá? Ela vai estar aí entrando para a estreia. Que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Até a próxima, querendo Deus. Amém?